Somente a fé, sola fide. A ênfase da reforma na fé somente foi o resultado dos intensos conflitos de Lutero para resolver a questão a respeito de como um pecador caído pode ser salvo. Minha situação era que, embora fosse um monge impecável, permanecia diante de Deus como um pecador de consciência atribulada e não tinha qualquer confiança de que meu caráter satisfizesse a Deus. Noite e dia eu pensava nisso, disse Lutero. A solução veio quando lhe foi dado um discernimento sobre Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Posteriormente, Lutero escreveu: eu compreendi que a justiça de Deus é a justiça pela qual, por meio da graça e por sua pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Imediatamente senti-me haver entrado pelas portas do paraíso, declara Lutero. Por fim, Lutero entendeu que a fé é o meio pela qual a justificação chega ao pecador. O Evangelho torna a fé o único meio pela qual um pecador recebe a graça de Deus. Na tradição escolástica medieval, os teólogos falavam sobre obter a fé por intermédio da instrução e da pregação. Essa fé era distinta da fé infundida, que é um dom da graça e implica a aceitação de toda a verdade revelada. Os protestantes repudiaram essa distinção, ensinando que nenhum desses tipos de fé nos justifica. A fé salvadora vem pela pregação. É também a fé que justifica. Disseram eles, a justificação pela fé é um dom de Deus absolutamente essencial à salvação. Lutero também disse, esta doutrina é a pedra angular e o topo. Somente ela concebe, nutre, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela a Igreja de Deus não pode existir, nem mesmo por uma hora. Os reformadores explicaram que as referências das Escrituras quanto à justificação pela fé somente nunca falam de uma justificação fundamentada na fé em si mesma, e sim da justificação fundamentada em Cristo e no seu sacrifício. A justiça que é imputada graciosamente a pecadores indignos, como escreveu Calvino, a justificação consiste no perdão dos pecados e na imputação da justiça de Cristo. Esta justificação somente pela fé em Cristo é o âmago do Evangelho, visto que não temos nenhuma justiça inerente que nos permita permanecer inculpáveis diante de Deus. Precisamos de uma justiça de fora de nós mesmos. Uma justiça alheia, como dizia Lutero. Uma justiça aprovada por Deus e obtida para nós. Essa foi a justiça que Cristo proveu. Na regeneração, o Espírito Santo dá aos pecadores a fé para receberem a justiça de Cristo para a salvação. A fé em si mesma não merece a salvação, de modo algum, mas ela recebe a transferência da justiça de Cristo. A fé não cria, ela apenas recebe, como diz Calvino. A fé justifica quando nos introduz na participação da justiça de Cristo. A fé e a graça não estão em conflito. A salvação é por meio da fé, porque é somente na fé que a graça de Deus é honrada. Sola gratia é confirmada por sola fide. A fé graciosa aceita de todo o coração a verdade do Evangelho. Em pobreza, ela ocorre para riquezas de Cristo. Em culpa, ela busca a retidão de Cristo. Em escravidão, ela corre à libertação em Cristo. A fé se apropria de Cristo e de sua justiça, unindo o pecador com o Salvador. A fé recebe a Cristo com confiança, apegando-se-lhe à palavra dele e crendo em suas promessas, como Lutero escreveu. A fé se aposta de Cristo e segura-o como uma possessão presente, como o anel segura a pedra preciosa. A fé veste a alma com a justiça de Cristo, capacitando a alma a viver por Cristo. Ela compromete toda a pessoa com todo o Cristo. Este conceito reformado da fé era bem diferente do conceito ensinado pela Igreja Católica Romana. A Igreja de Roma mesclava a santificação com a justificação. Por ensinar que a justificação não era obtida pela obra de Deus em declarar um pecador justo, e sim pela obra de Deus em torná-lo justo.
Assim, o conceito católico, a justiça de Cristo tem de ser apoiada pela justiça do próprio pecador na justificação. Há graus na justificação, ensinava a Igreja Católica, e o crente depende da fé implícita nos ensinos da Igreja para receber a graça de Deus por meio dos sacramentos. Sola fide versus fé e obras, a qual aderimos? Nossa fé está centrada em Cristo? Vivemos tão somente por essa fé? Podemos dizer como Lutero, a fé dá a Cristo a mim? O amor fluindo da fé faz com que eu me dê ao meu próximo? Entendemos, amamos, vivemos a verdade expressa pelo Sola Fide? Somos filhos e filhas da Reforma? Que Deus nos ajude. Amém.